A trágica morte de Clark Gable e suas duas esposas. Clark Gable teve papéis em mais de 60 filmes durante sua carreira de 37 anos em Hollywood, interpretando o protagonista na maioria deles. Ele foi muitas vezes referido como o Rei de Hollywood. Neste vídeo, veremos sua trágica morte, bem como a de duas de suas esposas. Certifique-se de assistir até o fim para saber como a imagem de Gable sobrevive na cultura popular. Sob o olhar atento de sua primeira esposa, Joséphine Dillon, que dirigia uma clínica de atuação em Hollywood para ajudar os atores a se prepararem para a tela grande, Gable adquiriu as habilidades de atuação que o ajudaram a chegar ao estrelato. Ele se divorciou de Miss Dillon em 1930, casando-se mais tarde com Rita Langon em 1931. O casamento durou apenas alguns anos, terminando quando eles se separaram em 1935 e finalmente se divorciaram em 1939. Depois que seu segundo casamento acabou, Gable se casou com Carole Lombardi. Eles se casaram em Kingman, Arizona, em 1939. Após a cerimónia, o casal voltou para Los Angeles para voltar ao trabalho. Os dois tinham um senso de humor vigoroso e rapidamente se tornaram lendas nos círculos de Hollywood. Lombardi foi morto em um acidente de avião logo após o início da Segunda Guerra Mundial, que abordaremos com mais detalhes em breve. Gable ficou solteiro por vários anos após a morte de Lombardi, até se casar com a viúva de Douglas Fairbanks, Lady Sylvia Ashley, em 1949. Seu quarto casamento também durou apenas alguns anos, até que Ashley se divorciou dele em 1952. Depois de mais alguns anos de celibato, Gable se casou com sua quinta esposa, Kay Williams Spreckles, em 1955. Ela era vários anos mais jovem, aos 37 anos em comparação com os 54 de Gable. Os dois permaneceram casados até a morte de Gable em 1960. A carreira cinematográfica de Clark Gable incluiu muitos filmes conhecidos, além dos que já mencionamos. Alguns dos mais famosos incluem A Helldivers, Strange Interlude, Call of the Wild, The Hucksters, Command Decision e Too Hot to Handle. Seu catálogo de filmes não inclui apenas sucessos de bilheteria de Hollywood. Quando voltou do exterior para os Estados Unidos em 1943, ajudou a montar o filme Combat America para a Força Aérea. O filme foi originalmente planejado para ser um filme de recrutamento para artilheiros aéreos, mas acabou sendo um documentário sobre o combate aéreo na Europa ocupada, pois a necessidade de artilheiros já havia diminuído. Gable foi promovido ao posto de major em junho de 1944. Ele esperava por outra designação de combate, mas nessa época ele havia sido colocado em serviço inativo e em 12 de junho de 1944, seus papéis de dispensa foram assinados. Curiosamente, esses papéis foram assinados pelo capitão Ronald Reagan, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos. Como a agenda de filmes de Gable impossibilitava que ele cumprisse as funções de oficial da reserva, ele renunciou ao cargo em 26 de setembro de 1947, uma semana depois que a Força Aérea se tornou um ramo de serviço independente. Aparentemente, Adolf Hitler preferia Gable a todos os outros atores de Hollywood. Durante a guerra, ele ofereceu uma grande recompensa a quem capturasse Gable e o trouxesse ileso para Berlim. Felizmente, essa recompensa nunca foi coletada. Depois de retornar à vida civil, Gable ficou conhecido como um solitário. Muitos de seus papéis no cinema eram do tipo masculino, mas na vida real, o ator era um homem tímido que ficava nervoso na multidão. Seus personagens na tela faziam as mulheres desmaiarem muito antes dos dias de Elvis e dos Beatles. Gable disse uma vez que recebeu mais de 5.000 propostas de casamento pelo correio. Gable foi hospitalizado em 6 de novembro de 1960, após sofrer um ataque cardíaco. Ele parecia estar bem, mas em 16 de novembro, Gable colocou a cabeça para trás no travesseiro e morreu no local. Os médicos presumiram que foi outro ataque cardíaco que acabou tirando sua vida. A terceira esposa de Gable, Carole Lombardi, foi a primeira vítima da guerra em Hollywood. Quando os Estados Unidos estavam polarizados sobre a entrada na Segunda Guerra Mundial, Lombardi era um defensor declarado do presidente Franklin D. Roosevelt. Ela foi uma das primeiras a se voluntariar para ajudar no esforço de guerra e os funcionários do Tesouro dos Estados Unidos colocaram a estrela para trabalhar vendendo títulos de guerra para ajudar a financiar o enorme custo da resposta militar e industrial ao bombardeio de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941.
Em 15 de janeiro, Lombardi deu início à primeira campanha de títulos do país em um comício em Indianápolis. Sendo um nativo de Fort Wayne, Indiana, o local era pessoal para Lombardi. O objetivo do Departamento do Tesouro era vender $500 mil em títulos de guerra e selos. O discurso enérgico de Lombardi acabou gerando mais de $2 milhões. Após o evento, Will Hayes, presidente da Motion Picture Producers and Distributors of America, enviou um telegrama para Gable, dizendo: "Ótimo dia aqui hoje. Carol foi perfeita." O telegrama continuou dizendo que ela havia vendido $2.017.513 em títulos e para expressar o apreço pessoal de Hayes. Lombardi, junto com vários outros, embarcou em um voo comercial da TWA por volta das 4 horas do dia 16 de janeiro. O voo parou em Albuquerque, onde 4 passageiros desembarcaram para dar lugar a 15 aviadores e alistados do Army Air Corps. O voo parou novamente em Las Vegas e logo após decolar após essa parada, atingiu o pico do Monte Potosi, em Nevada, cerca de 80 km a sudoeste de Las Vegas. Os destroços se espalharam por quilómetros e eram difíceis de alcançar no meio do inverno. Os danos dificultaram a identificação dos corpos das 22 vítimas do acidente. Gable estava esperando por sua esposa no aeroporto de Burbank e ele fretou um avião e se dirigiu ao local assim que soube. Lombardi tinha apenas 33 anos quando morreu tragicamente no acidente de avião. Kay Williams, a quinta esposa de Gable, estava grávida de seu primeiro filho quando ele morreu em novembro de 1960. O filho deles nasceu vários meses após a morte de Gable e ele só conhecia seu pai pelo que viu na tela. Williams o criou sozinho, mas era ativo na comunidade de Hollywood, trabalhando com várias instituições de caridade e organizações de arrecadação de fundos. Ela também ajudou na primeira campanha de Ronald Reagan para governador da Califórnia. Em maio de 1967, Kay sofreu um leve ataque cardíaco, o primeiro de uma série de problemas cardíacos que a atormentariam por muitos anos. Ela continuou a promover o legado de Gable ao longo dos anos 1970 e até planejou escrever um livro sobre sua vida. Embora o livro tenha acabado sendo publicado, foi sem a autorização de Williams. O livro, Gable e Lombardi, também foi transformado em filme, o que deve ter sido difícil para Kay, pois era sobre o relacionamento do ator com uma de suas esposas anteriores. Depois de sofrer de problemas cardíacos por vários anos, Kay foi internada em um hospital de Houston para fazer exames cardíacos. Enquanto ela estava lá, ela sucumbiu a seus problemas cardíacos recorrentes em 25 de maio de 1983. Embora Clark Gable tenha desaparecido há mais de 60 anos, sua imagem continua viva na cultura popular. De acordo com seus criadores, a posição indiferente de mastigar cenoura do Pernalonga foi inspirada por uma das cenas de Gable em It Happened One Night. E junto com Kent Taylor, Clark Gable foi a inspiração por trás do nome do alter ego do Superman, Clark Kent.